Uma boa noite a todos presentes. Quinta sessão ordinária do dia 7 de abril de 2025. A secretária fará a chamada. Fernando Henrique Teixeira. Presente. Jéssica Paola Carreta. Presente. José Aparecido Ramos. Presente. Luiz Antônio Camaroto. Presente. Mateus Miguel de Andrade Candeira. Presente. Neiva Bernardo da Silva. Presente. Rodrigo Nicodemo Batista de Pauli. Presente. Sebastião Chaves Ferreira Neto. Presente. Simiel Alves Guimarães. Presente. Havendo um número legal e sobre a proteção de Deus, eu declaro aberta a sessão. Leitura da ata referente à quarta sessão ordinária realizada no dia 17 de março de 2025. Solicitam a leitura ou a dispensa da leitura da ata? Dispensa. 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 A ata da quarta sessão ordinária está em discussão. A ata da quarta sessão ordinária está em votação. Quem for a favor, permaneça sentado, e quem for contra, que se levante. A ata está aprovada. Leitura das indicações. Indicação 019/2025. Senhor Prefeito Jurandir Barbosa de Moraes, como presidente da Câmara Municipal e representante do povo deste município, solicita a Vossa Excelência que faça um estudo sobre a viabilidade de mudanças de trânsito quanto à utilização da Rua do Comércio entre as ruas Guilhermite e a Rua Francisco Coco, sejam elas relacionadas à circulação, parada ou estacionamento. Justificativa. A tal solicitação prende-se ao fato que recebi diversas reclamações de moradores, de comerciantes e usuários da via, falando do risco oferecido pelo tráfego de veículos passando naquele local, tanto os de carga e descarga, quanto os que trafegam pela rodovia SP-355, das cidades de Mendonça ou Badibazite, considerando que o local tornou-se palco de diversos acidentes de trânsito, porque a largura da via não comporta veículo estacionado em ambos os dois lados. Duplo sentido de circulação da via, claramente não há espaço, sendo necessário veículos serem estacionados em cima da calçada para fornecer condições para a circulação e evitar colisões traseiras e frontais ou laterais. Vejo de extrema relevância que realize um estudo, não só desta, mas de todas as vias pavimentadas e não pavimentadas, sejam rurais ou urbanas, do nosso município, para solucionar esses tipos de problemas e fornecer mais segurança aos condutores e pedestres que utilizam nossas vias. Reitero a importância de uma parceria entre a equipe de engenharia de trânsito municipal e os agentes do DETRAN e os policiais militares do 6º Agrupamento de Polícia Militar de Nova Aliança, que possui os nossos atuais agentes de trânsito. Em parceria, poderemos solucionar com eficiência estes e os possíveis problemas que possam advir a curto, médio e longo prazo. Na certeza de sua atenção, antecipo os meus agradecimentos. Respeitosamente, Casa Legislativa Alcide Perim, Sala de Sessões, vereador Dito Dias, em 1 de abril de 2025. Presidente da Câmara Municipal, Fernando Henrique Teixeira. Indicação número 20/2025. Senhor Prefeito Jurandir Barbosa de Moraes, como vereador e representante do povo deste município, venho indicar a Vossa Excelência que, se possível, seja providenciada a nomeação de uma rua no residencial Quinta da Mata deste município, com o nome do saudoso Dr. Jorge Elu Neto. A presente indicação justifica-se pela relevante contribuição do Dr. Jorge Elu Neto para o desenvolvimento do município e para a saúde municipal. Foi um dos primeiros dentistas da cidade e também exerceu a função de secretário municipal da saúde, desempenhando papel fundamental na promoção da saúde pública e na melhoria da qualidade de vida dos munícipes. Seu legado merece ser reconhecido na história da cidade. Na certeza de sua atenção, antecipo os meus agradecimentos.
Respeitosamente, Casa Legislativa Alcídio Perim, Sala de Sessões, vereador Dito Dias, em 1 de abril de 2025. Fernando Henrique Teixeira, presidente da Câmara Municipal. Indicação 021/2025. Senhor Prefeito Jurandir Barbosa de Moraes, como vereador e representante do povo deste município, venho indicar a Vossa Excelência que, se possível, seja providenciada a nomeação de uma rua no residencial Quinta da Mata deste município, com o nome da saudosa Ivete Ebu. A presente indicação justifica-se pela relevante contribuição de Ivete Ebu para o desenvolvimento do município e para a educação local. Como professora, dedicou com compromisso e excelência a formação de gerações, deixando um legado de conhecimento, valores e progresso. Por sua dedicação à educação, é justo que seu nome seja perpetuado na história da cidade. Na certeza de sua atenção, antecipo os meus agradecimentos. Respeitosamente, Casa Legislativa Alcídio Perim, Sala de Sessões, vereador Dito Dias, em 1 de abril de 2025. Presidente da Câmara, Fernando Henrique Teixeira. Indicação 022/2025. Senhor Prefeito Jurandir Barbosa de Moraes, como vereador e representante do povo deste município, venho indicar a Vossa Excelência que, se possível, seja providenciada a nomeação de uma rua no residencial Quinta da Mata deste município, com o nome do saudoso Jaime Lu. A presente indicação justifica-se pela contribuição de Jaime Lu para o desenvolvimento do município, por sua história de compromisso e trabalho pelo progresso do município. É justo que seu nome seja perpetuado na história da cidade. Na certeza de sua atenção, antecipo os meus agradecimentos. Respeitosamente, Casa Legislativa Alcídio Perim, Sala de Sessões, vereador Dito Dias, em 1 de abril de 2025. Presidente da Câmara, Fernando Henrique Teixeira. Indicação 23/2025. Vereadora Jéssica Paola Carreta. Senhor Prefeito, como vereador e representante do povo, venho indicar a Vossa Excelência que, se possível, faça a reforma dos pontos de ônibus nos bairros Conjunto Habitacional Luiz Rosan e Conjunto Habitacional Manuel Vicente. Justificativa: a solicitação faz-se necessária tendo em vista a deteriorização dos respectivos pontos de ônibus. Na certeza de sua atenção, antecipo os meus agradecimentos. Respeitosamente, Casa Legislativa Alcídio Perim, Sala de Sessões, vereador Dito Dias, em 3 de abril de 2025. Vereadora Jéssica Paola Carreta. Indicação 24/2025. Vereadora Jéssica Paola Carreta. Como vereador e representante do povo, venho indicar a Vossa Excelência que, se possível, faça um alambrado no centro poliesportivo localizado na rua Paulo Fagliari. Justificativo: a solicitação faz-se necessária tendo em vista que o centro poliesportivo fica localizado à beira da rua, sendo assim, as bolas caem na rua, onde pode ocorrer algum acidente com os atletas que lá treinam. Na certeza de sua atenção, antecipo os meus agradecimentos. Respeitosamente, Casa Legislativa Alcídio Perim, Sala de Sessões, vereador Dito Dias, em 3 de abril de 2025. Vereadora Jéssica Paola Carreta. Leitura do requerimento sobre o protocolo 126 de 2025. Requerimento: Senhora Andréia Luiz Machado, Secretaria Municipal de Saúde de Nova Aliança. Rodrigo Nicodemo Batista de Paulo, vereador e relator da Comissão de Finanças e Orçamentos e representante do povo, venho requerer os indicadores da saúde dos últimos 4 anos. Justificativa: o requerimento se faz necessário tendo em vista a Lei número 12.527, de 18 de novembro de 2011. Regula o acesso a informações previsto no inciso 33 do artigo
5º do inciso 2 do artigo 37 e no artigo 216 da Constituição Federal, altera a lei no artigo 112, de 11 de dezembro de 1990. Revoga a lei 11/111, de 5 de maio de 2005. E o dispositivo da lei de número 8.159, de 8 de janeiro de 1991, e de outras providências. Sem mais para o momento, renovo na oportunidade o protesto da mais elevada estima e distinta consideração. Câmara Municipal de Nova Aliança, 31 de março de 2025. Vereador Rodrigo Nicodemo Batista de Palma. O requerimento 126 de 2025 encontra-se em discussão. Senhor presidente, Com a palavra o vereador Rodrigo. uma observação. Nesse requerimento, os índices da vigilância sanitária e epidemiológica, tá? Senhor presidente, já acabou, Rodrigo? Senhor presidente, aqui a gente precisava mudar esses requerimentos pelo seguinte: um projeto de lei chega nessa casa de lei, a gente recebe, ele é encaminhado para uma sessão e votado na outra sessão. Toda sessão eu chego aqui, eu me deparo com um requerimento, eu nem sei o que é, o que não é. Esse requerimento só é lido na sessão. Então a gente deveria apurar mais esse requerimento para ver se a gente vota a favor ou contra. Então eu já vou dizer que eu vou ser contra qualquer tipo de requerimento que vem em cima da hora aqui nessa casa de lei, tá? E outra coisa que eu quero deixar bem claro: quando vir requerimento aqui que altera os gastos da prefeitura, eu gostaria que o representante do requerimento desse uma palavra da onde vai sair essa receita, porque só está aumentando o gasto, ninguém dá uma solução aonde vai sair o dinheiro. Porque eu vou dizer uma coisa para você: nós temos um prefeito, porque a arrecadação nossa aqui do município é muito pouca. A sorte que nós temos um prefeito que corre atrás, busca a verba, busca a arrecadação para suprir as coisas que nós temos no município, tá? Então eu desde já eu sou contra o requerimento, qualquer tipo de requerimento. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Tião. Não, eu queria só ver. Ô, Rodrigo, você chegou a protocolar na Secretaria de Saúde? Que eu acho que primeiro teria que protocolar lá para poder você ter uma resposta, né? Que eu acredito que passaria. Eu não protocolei, porque eu já protocolei pedido lá e a Secretaria de Saúde nem respondeu. Entendeu? Aí teve alguns que te respondeu, que você falou para mim. Que Respondeu com atraso, mas respondeu. Mas tem solicitações que não foram respondidas. Eu acho que primeiro seria passar por lá, né? Para ver. Aí se ela não te dá uma resposta, aí sim seria por lá, né? Pela coisa. Tendo feedback, né? Não estou tendo. Nobre vereador Bé, esse requerimento está falando de dinheiro. Esse requerimento eu estou solicitando, eu só quero saber como está a questão da vigilância sanitária e epidemiológica do município. Eu só quero saber os indicadores, os índices, só isso. É uma informação. Isso aqui não está falando de dinheiro. Mas eu não disse nada sobre esse requerimento de dinheiro. Eu só disse o seguinte: o senhor entendeu mal a minha palavra. Eu só disse o seguinte: quando vir requerimento aqui que onera os cofres da prefeitura, porque não tem mais onde tirar dinheiro, e eu quero uma solução do vereador que está fazendo o requerimento, da onde vai tirar esse dinheiro. Isso, do requerimento. Se eu não toquei o assunto de dinheiro, eu só disse que o requerimento a gente tem que analisar para ser votado, não votar em cima da hora. Foi isso que eu disse. Agora o outro eu disse que trazia a solução quando tiver requerimento.
Deixa eu só fazer uma observação quanto à questão da legalidade. O requerimento ele é um direito constitucional, pautado pela Lei de Acesso à Informação. Ele funciona de duas formas. A gente faz um requerimento mediante Câmara, os senhores vereadores têm a prerrogativa de fazer mediante a Câmara, automaticamente aprovado em plenário, ele cumpre a fase regimental, que seria 15 dias. Isso é encaminhado para ele, ele tem 15 dias de resposta. Um outro mecanismo de se usar a Lei de Acesso à Informação seria o que a própria lei ela já disponibiliza. Você faz um requerimento e protocola direto no local. Há-se um costume, um péssimo costume que inclusive é crime, de não se responder requerimentos. A diferença dos dois requerimentos é pautada no seguinte, meramente a questão de prazo, porque a legalidade ela inclui-se nos dois tipos de requerimento. Passado pela Câmara, segue o prazo regimental de 15 dias e protocolado direto no órgão competente, segue-se o prazo de 20 dias, prorrogável por mais 10, desde que apresentada uma solicitação para isso, coisa que também não é apresentada. Ao meu ver, eu já estou tomando providência enquanto presidente desta casa para que seja cumprida, principalmente essas determinações da Lei de Acesso à Informação. Porque dentre os requerimentos, eu acredito que dentre 9, 7 chegou atrasado. Então, isso, ao meu entender, seria o quê? Um descaso com os senhores vereadores. Eu tenho que prezar pela prerrogativa dos senhores vereadores. O acesso à informação, ele é legal. O voto dos vereadores é discricionário. Pode ser favorável ou não favorável. Agora, quanto à questão de onerar a COF, também cabe a mim, como presidente da Câmara, solucionar essa dúvida. Nenhum requerimento tem força de onerar a COF. São propostas que a gente encaminha ao órgão competente. Quem altera questões de lei somente é Poder Executivo, lei orçamentária. Existem 3 fatos que só o prefeito consegue mexer. E dentre eles está a questão de distribuição de renda, a questão do funcionamento interno da prefeitura e a questão de funcionários. Todo o resto, através de leis, a Câmara consegue fazer, tá bom? Então, cabe a mim cumprir essa questão da legalidade e deixar bem claro as questões de competência. E, vereadora Neiva, a senhora quer a palavra? Quero sim, presidente. Muito obrigada. Eu vejo assim que nessa Casa de Leis, toda vez que se toca no assunto de alguma coisa relacionada ao Rodrigo, o nobre vereador Beja levanta, já assim armado, tentando defender o prefeito. Aqui não está em questão o que o prefeito faz ou o que deixa de fazer. Nós, moradores da cidade, nós sabemos o que ele faz. Nós, moradores da cidade, nós sabemos aonde ele vai, que ele busca a verba realmente para o nosso município. Ninguém está falando que não faz, que ele não faz isso. A questão não é essa. A questão é, ele só quer saber sobre a vigilância sanitária. Chegou informações para mim, senhor nobre vereador Bé, que as caixas d'água da nossa cidade estão sujas. Tenho crianças na minha sala vomitando todos os dias. Com o quê? Virose. Então, é só isso que ele quer saber. Ninguém falou do prefeito aqui, ninguém está citando o nome do senhor prefeito. Nós sabemos quem é o nosso prefeito e o que ele faz por nós. Muito obrigada, doutor Fernando. Dá licença, senhor presidente. Com a palavra o vereador Matheus. O presidente, no caso dos requerimentos, não tinha como ser lido numa sessão e votado na próxima? Porque tem requerimento aqui que a gente está votando por votar, não analisa nem a proposta que estão pedindo, nada. Então, na minha opinião, seria melhor ser lido numa sessão e votado na outra. Porque dá prazo para algum de nós aqui, se querer investigar o que está ocorrendo, o que está acontecendo, para ter uma resposta mais plena, mais séria, do que pega, lê, vota, pega, lê, vota. Às vezes a gente está sem o assunto na mão, tem que decidir na hora. Essa é a minha opinião. Ô, vereadora Neiva, eu em momento algum eu defendi o prefeito. Eu não tenho mania de defender prefeito, porque o prefeito até hoje nunca vi ele fazer nada de errado, só fez coisa certa. A gente defende as pessoas quando tem erro, quando está errado. Então não tem nada errado, beleza? Beleza! Eu sou uma senhora, fale comigo com respeito, porque beleza, você fala com alguém do seu nível, não comigo.
Beleza não, me respeita. Eu falei para você, beleza, beleza, que eu disse a palavra para você. E você tem educação para falar comigo. Eu tenho Questão de ordem, questão de ordem. Olha você e olha eu. Por gentileza. Você falar assim, estão comigo. Por Quem é você? gentileza. Quem é você falar estão comigo? Eu Refira-se. respeito todo mundo, até hoje eu respeitei todo mundo. Vereador Bé, eu gostaria que fosse referido de acordo com o próprio regimento interno, fala senhor, senhora, vossa excelência. Mas, dando seguimento, em resposta ao vereador Matheus, o dispositivo legal, ele fala-se, não se fala-se a respeito de prazo. O que a gente pode decidir entre a gente, por exemplo, é apresentar o requerimento para os vereadores ou jogar naquele grupo, que também é um grupo oficial, para que todos tenham conhecimento do requerimento. A gente pode incluir isso, inclusive, no regimento interno, na questão da atualização. Agora, vamos dar seguimento, então. Requerimento 126/2025 encontra-se em votação. Quem for a favor, permaneça sentado, e quem for contra, que se levante. O requerimento 126/2025 encontra-se reprovado. Leitura do requerimento sobre o protocolo 127 de 2025. Requerimento ao senhor Jurandir Barbosa de Moraes, prefeito municipal de Nova Aliança. Rodrigo Nicodemo Batista de Paulo, vereador e relator da Comissão de Finanças e Orçamentos, representante do povo, venho requerer cópias das portarias com início em 2021 até os dias atuais. Justificativa. O requerimento se faz necessário, tendo em vista a Lei de número 12.527, de 18 de novembro de 2011. Regula o acesso à informação previsto no inciso 33 do artigo 5º do inciso 2, do artigo 3, do artigo 37 e do artigo 2 do artigo 2, 216 da Constituição Federal. Altera a Lei de número 112, de 11 de dezembro de 1990 e revoga a Lei de número 11.111, de 5 de maio de 2005. Dispositivo da Lei de número 8.159, de 8 de janeiro de 1991 e de outras providências. Sendo assim, as cópias podem ser enviadas via e-mail ou em pendrive. Sem mais para o momento, renovo na oportunidade, protesto da mais elevada estima e distinta consideração. Câmara Municipal de Nova Aliança, São Paulo, 31 de março de 2025. Vereador Rodrigo Nicodemo Batista de Paulo. O requerimento 127 de 2025 encontra-se em discussão. Senhor presidente, queria fazer uma observação. Com a palavra aí o vereador Camaroto. A respeito desse requerimento, é citado artigo da Constituição, e a gente não tem a Constituição aqui para saber o que diz o artigo, entendeu? Então, às vezes a gente vota contra o requerimento porque fica um requerimento incompleto. Porque você citou no outro requerimento, citou nesse artigo tal, da Constituição tal, mas ninguém sabe os artigos todos da Constituição de memória, de cabeça. Então, eu peço que, a próxima vez, faça um parêntese dizendo que é o artigo. Aí fica mais fácil para a gente votar. Essa observação que eu gostaria de fazer. Nobre vereador Camaroto, esse requerimento aqui fala sobre as portarias que desde 2021 não estão sendo publicadas. Eu entrei no site da prefeitura e toda vez que eu entro, eu não consigo ver as portarias. Então, assim, houve contratações na prefeitura e eu não sei que contrato que está regendo. Tem uma profissional que trabalha comigo que eu não sei qual que é o contrato dela. Eu não sei qual é o horário de trabalho dela. Por quê? Não consegui ver na portaria.
Eu entrei hoje no site da prefeitura, ele estava fora do sistema. Por isso que eu protocolei o requerimento, porque eu não estou tendo acesso às informações. Não, aí você falou sobre isso aí, é uma coisa. O que eu quero dizer foi outra coisa. Que você citou os artigos da Constituição Federal e nenhum advogado, nenhuma pessoa, o maior jurista do mundo vai saber qual que é aquela lei. Então a gente tem que ter a Constituição Federal para a gente olhar e ver, né? É isso que estou falando, só essa observação. É questão de ordem. A questão do requerimento, ele trata-se de um mero pedido de informações. Então, é um pedido de informações. A maioria dos artigos que são citados são embasamentos na própria Lei de Acesso à Informação, na Constituição Federal, que trata a respeito daquilo. Mas o teor do documento em si é o caput dele. Que no caso desse 127 aqui, solicita cópia das portarias de 2021 até a última de 2025. A Lei de Acesso à Informação e a Lei de Transparência exclui determinados documentos da questão de publicação, só que continuam sendo documentos públicos. Por exemplo, se há uma contratação de algum secretário, uma nomeação de algum secretário, é nas portarias que elas estão. Ele solicita cópia de documentos legais, que algumas prefeituras, alguns órgãos publicam portarias, outros não, é discricionário. Ao meu ver, é interessante publicar justamente para dar publicidade, transparência no que está se fazendo, né? Por quê? Porque muitas vezes, se a gente precisa de algum tipo de informação, não há necessidade de você ficar batendo lá no gabinete do prefeito para perguntar quem que o senhor contratou para fazer tal coisa. Quais são os secretários que o senhor nomeou esse ano? Eles estão na portaria. Então, é a título de informação. Solicitação de documento. Então, está contido no caput. Dando seguimento, mais alguém? Não, nessa parte aí eu estou de acordo. Eu só queria saber o que era o pedido deles. Eu tenho certeza que o Rodrigo concorda com o que eu estou dizendo, né? Que ninguém sabe o que é. Agora, com a explicação, ficou mais fácil. O requerimento 127 de 2025 encontra-se em votação. Quem for a favor, permaneça sentado, e quem for contra, que se levante. O requerimento 127 de 2025 está reprovado. A palavra está livre para quem se inscreveu para fazer uso da tribuna. A vereadora Neiva. Boa noite a todos, novamente. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso plenário. Para nós é assim uma honra, né, termos vocês aqui conosco, porque por muitas vezes essas sessões foram mantidas assim em segredo. Hoje não, hoje nós queremos o quê? Transparência. Tudo que nós fazemos está no portal, o Fernando posta no Facebook, eu posto, a gente está sempre postando, o Rodrigo. Para quê? Para que vocês saibam que realmente o que nós estamos fazendo aqui. Que nós estamos buscando pelo bem da população de Nova Aliança. Que nós estamos lutando pela melhoria da nossa cidade. Sendo assim, eu, como professora, vou falar hoje de mim como professora, não estou falando somente dos profissionais da educação, mas eu vou colocar nessa Casa de Leis hoje um projeto de lei pedindo para a nossa cidade, para o nosso prefeito, para que nós possamos ter aqui nessa cidade a Semana das Mães Atípicas. Por que esse pedido desse projeto? Porque nós temos na nossa cidade várias crianças atípicas. Aqui hoje no nosso plenário nós temos duas crianças que eu estou vendo, né, o Matheus e o João Lucas. Eu tive a felicidade de trabalhar com crianças atípicas na cidade onde eu morava. Eu trabalhei no núcleo lá.
e era um lugar assim, muito maravilhoso, onde tinha um respaldo não só para as crianças, mas também para as famílias. Por quê? Porque a família muitas vezes se sente sozinha. Ter uma criança atípica é um mundo totalmente diferente, é um universo que nós, pessoas que não temos na nossa família, é totalmente assim, a gente olha às vezes como pessoas invisíveis. E não são invisíveis, são pessoas que estão aqui, que fazem parte da nossa sociedade, que merece estar numa escola, que merece ter um núcleo de apoio para estar cuidando dessas crianças. Eu vejo com o desenvolvimento dessas crianças, eu tenho uma criança com autismo na minha sala, o trabalho com ele é totalmente diferente. Então, se esse projeto for aprovado, né, porque não depende só de nós, se esse projeto for aprovado, eu coloco assim para as mães atípicas, os encantos da maternidade atípica. Ainda que a maternidade atípica ou não seja permeada por romantização, que devemos combater, claro, para sermos de fato vistos e valorizados. Os encantos que refiro aqui são aquelas pequenas conquistas diárias de um diálogo bem-sucedido, de uma negociação em que todos ganham, e daquelas etapas de infância que são atingidas independentemente do nível de sucesso. No caso da maternidade atípica, cada conquista acaba tendo um gostinho maior, bem-sucedido, porém. Uma criança com autismo ou com qualquer outra deficiência são hoje chamadas de crianças atípicas, gente. Não podemos mais falar deficiência, são crianças atípicas. Quando eles conseguem se socializar, isso não quer dizer que ela não queira ou que ela não goste de socializar. Elas gostam de socializar, elas gostam de estar perto, mas elas sentem segurança em algumas pessoas, em algumas não. Até que elas consigam pegar uma amizade, conhecer melhor essa pessoa, ter uma empatia por essa pessoa e saber que ela pode estar perto dessa pessoa. Uma criança com autismo ou com síndrome de Down, eles sentem assim, às vezes, excluídos. É diferente, a situação deles é uma situação diferente. Nós precisamos ter olhos de amor, em primeiro lugar, para com eles. O cuidado com eles é totalmente diferente. E quando nós temos uma criança com qualquer tipo que são atípicas, com qualquer tipo assim, quando a gente tem um contato maior com elas, quando a gente sabe o cuidado que temos com elas, cada detalhe da mudança delas no comportamento, para nós, é muito valoroso. Quando é para o bem, quando ela se sente acuada, ela retrocede muito. Quando ela se sente acuada, ela sente medo, ela retrocede demais. Então, esse trabalho, comunidade, família e escola, é muito importante. Quem quiser pesquisar, o núcleo que eu trabalhei lá em Lins, eu não sei hoje como está, mas até então, quando eu vim embora, ele era um dos primeiros do nosso estado de São Paulo. Ele era em primeiro lugar em cuidado com as crianças atípicas. Então, se nós conseguirmos essa batalha aqui na nossa cidade, conseguirmos essa Semana das Mães Atípicas, para que as mães atípicas? Porque quando as mães forem atendidas lá, elas têm um respaldo para trazer para casa. Porque elas vão se sentir seguras. Muitas vezes nós não sabemos como lidar, as mães também não sabem como lidar. Se nós nos unirmos com profissionais adequados, profissionais que saibam lidar com essa situação, um vai colher informação do outro. Nós vamos trabalhar juntos, nós vamos fazer um trabalho em conjunto para ajudar essas crianças. Então, o meu pedido é que, para que esse projeto seja aprovado, o meu sonho é que o projeto aqui da cidade hoje, que vai ser uma hora não desmanchado, ele vai parar de funcionar. Por quê? Porque as nossas escolas passarão a ser escolas de tempo integral. Então, o projeto vai ficar no local parado, assim, então. O nosso sonho seria lá ter um núcleo especializado para as nossas crianças. Para quê? Para que um dia a gente possa fazer com eles uma aula de pintura, uma aula de dança, algum cinema, alguma coisa que a gente possa trazer eles para a nossa realidade. Ah, mas a minha criança não gosta de barulho. Coloca o fone, tem um fone com barulhinho menor. Ah, minha criança não se adapta no meio. Vai trazendo devagarzinho, devagar nós vamos conquistando essa criança para estar conosco. Não só as crianças, porque nós temos também vários adultos na nossa cidade atípicos, que nós possamos acolhê-los cada vez mais. O meu pedido é para que esse projeto seja aprovado e que nós possamos cada vez mais nos socializar e cuidar dessas crianças e também desses adultos atípicos.
Eu estarei à frente, juntamente com os nobres vereadores, buscando pela melhoria das nossas crianças. E eu espero, assim, em Deus, que nós possamos juntos fazer um trabalho melhor para a nossa cidade em relação às nossas crianças atípicas. Muito obrigada, presidente. Fernando, presidente. Dá licença. Com a palavra, a vereadora Jéssica. Aproveitando a vereadora Neiva, né, que fez uma colocação pedindo a Semana da Manhã Típica. Parabenizo você, Neiva, pelo seu trabalho que você está fazendo, tá bom? E a respeito do projeto, já está se fazendo um estudo para que seja criado um núcleo lá, porque realmente a nossa cidade está com uma demanda muito grande e precisa de ser investido nessa área. Então, te parabenizo por você ter ido atrás, por você estar nessa luta, que é uma luta muito bonita, e você pode contar com todos dessa Casa de Lei. Quero aproveitar também, para aproveitar que tem bastante mães aqui hoje, que no dia 25/4 vai ter um café com prosa lá no nosso centro, no posto de saúde. Então, todas as mães estão convidadas para participar, tá bom? Vai ser no dia 25/4, às 9 horas da manhã. Então, eu acho que é interessante até nós, vereadores, que puderem estar indo lá, para ver o trabalho que o pessoal está fazendo. Eu acho que é muito interessante isso, tá bom? Obrigada, presidente. Com a palavra... Dá licença, senhor presidente. Acrescentando isso que a nobre vereadora Neiva falou, eu também concordo com isso. Eu acho que nós precisamos mesmo ter uma dedicação com essas crianças, né? A gente sabe que é difícil e o prefeito já está criando um grupo, como a vereadora Jéssica falou, entendeu? Já está sendo criado, e para isso funcionar vai ter que contratar profissional especializado para cuidar dessas crianças. Então, com certeza, o prefeito vai ter que abrir um concurso público para que tenha funcionário especializado para cuidar dessas crianças. E nós não podemos colocar qualquer pessoa sem experiência para cuidar dessas crianças. Essa observação que eu queria fazer. Mas estou de pleno acordo com o teu projeto, e queria acrescentar isso daí, que está sendo já programado um concurso para isso. Não sei quando vai sair, mas já está sendo feito. Presidente, posso complementar? Com a palavra, a vereadora Neiva. Senhor presidente, Camaroto, nobre colega, infelizmente, eu fiz esse projeto porque na minha escola não chegou nenhuma informação para mim. Nós, como professores, nós convivemos com essas crianças na sala de aula e eu não sabia desse café até então. Obrigada por falar, porque eu não sabia. Então, nós que estamos lá convivendo com essas crianças, nós seríamos os primeiros a ser chamados a fazer uma reunião conosco. Quem tem criança atípica na sala? Provavelmente, nobre colega, em todas as nossas salas hoje tem uma ou mais de uma criança atípica. Então, nós precisamos do quê? Desse respaldo, realmente. Desde quando eu cheguei nessa cidade, eu sempre falei, porque eu vivi isso lá na minha cidade, onde eu morava. As crianças é assim, senhor nobre colega, tinha uma junção entre família, escola e o núcleo. Então, era muito bom. Os profissionais realmente são necessários, os profissionais empenhados nessa causa. Porque, às vezes, a gente se depara com uma situação que nem nós não sabemos como conduzir. E nós necessitamos realmente desses profissionais para estar nos ajudando. E eu agradeço, agradeço o seu apoio, agradeço o apoio da vereadora Jéssica, e eu espero que nós possamos realmente contribuir para que essas crianças tenham uma vida melhor na nossa cidade. Muito obrigada. Para a tribuna, vereador Rodrigo. Boa noite ao pessoal de casa. Boa noite ao pessoal que está aqui hoje. Não imaginava a quantidade de pessoas hoje. E, por coincidência, hoje tem uma pessoa aqui que, na verdade, eu iria agradecer ela, e ela apareceu, que é a nossa querida
Andréia Paiva, mãe da Carol Paiva. Eu quero te agradecer a você e ao Instituto Ponte Down, a nossa querida Melissa, que em março passado ocorreu na sessão da Câmara Municipal de São José do Rio Preto, a presença do nosso presidente, a nossa nobre vereadora e professora Neiva. Nós estivemos lá onde teve um espaço falando sobre a inclusão e debatendo as necessidades de mães atípicas. E vem em coincidência com o teu projeto, né? Está se plantando uma sementinha, né? E isso vai virar uma árvore e frutos, né? Gratidão também aos vereadores de São José do Rio Preto pela recepção e acolhimento. Quero lembrar que esse mês de abril é o mês de conscientização do autismo. O respeito é o primeiro passo para a inclusão, tá? Nessa noite também eu gostaria de agradecer a escola Gabriel Coseto, aqui de Nova Aliança, a diretora Rosicler, o professor Renato Vezek e os demais professores por abrirem as portas da escola para uma palestra ministrada pela querida psicanalista Maria Rúbia Mello, abordando temas como bullying e suicídio e saúde mental. E hoje é o dia, né, de combate ao bullying e à violência. Eu, como enfermeiro do município, estive na palestra representando o serviço de urgência e emergência. Eu gostaria de fazer uma leitura, porque passou por esta casa e foi aprovado pelos nobres vereadores, né, o pedido de extensão do horário da farmácia do município de Nova Aliança. O prefeito respondeu o requerimento e ele respondeu o seguinte: a presente solicitação foi encaminhada ao setor competente a fim de realizar a análise com estudo sobre a viabilidade do deferimento do pedido. Então, segundo ele, foi encaminhado ao setor lá de saúde, tá? Espero que venha uma resposta positiva, porque esses dias uma dona de um supermercado conversando comigo falou que teve uma mãe com uma criança e ela não sabia se comprava o alimento ou se comprava o remédio porque a farmacinha estava fechada. Então, assim, que esses episódios, esses acontecimentos futuramente parem de acontecer. Para finalizar, eu quero parabenizar os professores em nome da nossa professora e vereadora Neiva, aos alunos e familiares do município, do distrito de Nova Itapirêmia, por ter conseguido o prêmio Excelência Educacional pelo governo do estado de São Paulo. Eu iniciei os meus estudos quando criança aqui na AB do Airuti, tá? E encerro com a frase do querido educador Paulo Freire: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Eu, Rodrigo, estou em construção diariamente,
Obrigado a todos. Fará uso da tribuna, vereador Bé. Boa noite, senhor presidente, senhora secretária, senhores vereadores, amigos presentes. Senhor presidente, eu só queria dizer um detalhe para a gente usar melhor o nosso grupo. Que o nosso grupo, às vezes, está sendo usado de forma errada. Porque está acontecendo coisa no nosso grupo, a gente não sabe se é verdadeiro, se é falso, e todo mundo comenta e está difícil. Se continuar da maneira que está, eu vou sair desse grupo, estou deixando bem claro. Porque esses tempos atrás, só vou contar uma, esses tempos atrás saiu aquele comentário de suporte de televisão, vocês estão lembrados, né? Todo mundo comentou, meteu o pau, falou que ia abrir, investigar, fazer um monte de coisa. Aí a vereadora Jéssica foi na contabilidade da prefeitura e pegou a verdade. Eu não vi ninguém comentar mais nada depois que saiu a verdade, comentar nada, se retratar, porque tá denegrindo a imagem. Quem compra na prefeitura não é o prefeito que compra, é funcionário que compra. Eu tenho certeza que o funcionário não comprou de má fé. Então, foi feito pela vereadora Jéssica, pegou todos os detalhes na prefeitura e trouxe a verdade. Eu não vi ninguém se retratar diante de funcionário, diante de prefeito, ninguém. Então ficou mal visto aí também. E mais outras coisinhas que estão acontecendo. Então o senhor, como presidente, tomou uma rédea desse grupo. É meu pedido, tá? Dando seguimento, projeto de resolução 01 de 2025, que dá nova redação à lei que dispõe sobre a concessão de auxílio alimentação aos servidores públicos municipais do Poder Legislativo e dá outras providências. O projeto de resolução 01 de 2025 encontra-se em primeira discussão. Com a palavra ao vereador Matheus. Ô, senhor presidente, eu quero pedir vista sobre esse projeto. Consta em ata que retira-se o projeto de resolução 01 de 2025, concedido vistas ao vereador Matheus. Dando prosseguimento, o projeto de lei legislativo 02/2025 institui no âmbito do município de Nova Aliança a Semana Municipal das Mães Atípicas e dá outras providências. O projeto de lei legislativo 02 de 2025 encontra-se em primeira discussão. Eu não poderia me abster de fazer aqui uma singela homenagem e agradecimento a todos aqui presentes, às mães dessas crianças maravilhosas e adultos maravilhosos, né, atípico. Fica aqui o meu carinho, a minha consideração por vocês, todo o meu respeito, e eu já disse isso várias vezes e eu repito, que eu estarei sempre à disposição de vocês, para o que precisar, que tiver ao meu alcance. Não medirei forças para ajudar vocês. Vocês são mais do que merecedoras. Suas famílias são mais do que merecedoras. Leve aqui o meu respeito e o meu carinho. Bom? Dando prosseguimento, o projeto de lei legislativo 02 de 2025 encontra-se em primeira votação. Quem for a favor, permaneça sentado, e quem for contra, que se levante. O projeto legislativo 02 de 2025 está aprovado em primeira votação. Projeto de lei número 10/2025, que autoriza a abertura de crédito adicional especial. O
O projeto de lei número 10 de 2025 encontra-se em primeira discussão. O projeto de lei número 10 de 2025 encontra-se em primeira votação. Quem for a favor, permaneça sentado, e quem for contra, que se levante. Senhor presidente, só uma observação. Esse projeto foi o projeto que foi tirado de pauta, né? Não há necessidade de ler o parecer. A fim de seguir o trâmite da casa, eu peço por gentileza que a secretária faça a leitura do parecer da Comissão de Finanças. Finanças e Orçamento, referente ao projeto de lei número 10 de 2025. Isso. Parecer jurídico. Referência, projeto de resolução. Comissão de Finanças e Orçamentos. Parecer do projeto de resolução legislativo 01/2025. Autoria: Mesa Diretora da Câmara Municipal de Nova Aliança. Da redação à lei que dispõe sobre a concessão do auxílio alimentação aos servidores públicos municipais. Do Poder Legislativo, o valor estabelecido será disponibilizado mensalmente. Desculpa, não é esse Então, eu vou parecer. ler todos, porque o parecer não é obrigado a ler. Mas como o nobre vereador pediu para ler, eu vou ler todos. Tá? No regimento interno, ele é bem claro. Eu já tinha até conversado com o presidente a respeito disso, e ficou até uma dúvida que o próprio jurídico falou que não é obrigado a ler os pareceres, mas como o nobre pediu, então eu vou ler. Por questão de ordem, por gentileza, peço à secretária que leia somente o parecer número 10. Eu vou ler todos, se necessário, presidente. Aquele dia eu vim conversei com o senhor e a gente já tinha ficado acordado que ia ficar os pareceres sem ler, que foi o que o jurídico passou. Faz-se necessário, muitas vezes, que a pedido do vereador, Então coloque em votação. abra-se exceções. Então coloque em votação. Eu peço por gentileza. Então coloque em votação, presidente. Então, por gentileza, eu peço um recesso de 10 minutos para que a gente possa conversar a respeito. Retomando a quinta sessão ordinária do dia 7 de abril de 2025, peço à secretária, por gentileza, faça a leitura do projeto de lei número 10. Parecer do projeto de lei de número 10, de 21 de fevereiro de 2025. Artigo 1. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir na contabilidade da Prefeitura Municipal créditos adicionais especiais no valor de R$ 318.121,94, em conformidade com o artigo 41, incisos 2 da Lei Federal de número 4.320/64. Conforme mensagem do senhor Prefeito Municipal, a finalidade da abertura de crédito especial é para o pagamento de vencimentos e vantagens fixa pessoal civil da educação. Questionado ao senhor Prefeito Municipal através de ofício 020/2025, o que seria exatamente as vantagens fixas de pessoal do pessoal civil da educação? Qual seria a destinação final deste recurso? Onde diretamente seria aplicado esse recurso? Ou mesmo respondeu através de ofício 41/2025 que se trata de verba vinculada do Fundeb, remanescente do ano de 2024, onde esse valor servirá para complemento de pagamento da folha salarial da Secretaria da Educação no mês de abril de 2025. Conforme parecer jurídico, verificou-se que a mesma se encontra revestida de legalidade, maneira na qual
Não há qualquer objeção em sua apreciação no tocante ao aspecto legal. Segue para apreciação, discussão e votação por esta Casa de Lei. Sala de Sessões, vereador Dito Dias, Casa Legislativa Alcídio Perim, 1 de abril de 2025. Presidente, vereador José Aparecido Ramos. Relator, vereador Rodrigo Nicodemo Batista de Paulo. E membro, vereadora Jéssica Paula Carreira. Projeto de lei número 10/2025 encontra-se em primeira votação. Quem for a favor, permaneça sentado, e quem for contra, que se levante. Projeto de lei número 10/2025 está aprovado. Projeto de lei número 11/2025 trata da abertura de crédito adicional especial. O projeto de lei número 11/2025 encontra-se em primeira discussão. Projeto de lei número 11/2025 encontra-se em primeira votação. Quem for a favor, permaneça sentado, e quem for contra, que se levante. O projeto de lei número 11 de 2025 está aprovado. Segunda votação dos projetos de resoluções. O projeto de resolução 01/2025, concedido pedido de vistas ao vereador Matheus. O projeto de lei legislativo número 2/2025, que institui o âmbito do município de Nova Aliança Semana Municipal das Mães Atípicas e da outras providências, encontra-se em segunda discussão. O projeto legislativo número 2/2025 encontra-se em segunda votação. Quem for a favor, permaneça sentado, e quem for contra, que se levante. O projeto de lei legislativo 02/2025 está aprovado. O projeto de lei número 10 de 2025, que autoriza a abertura de crédito adicional especial, encontra-se em segunda discussão. O projeto de lei número 10 de 2025 encontra-se em segunda votação. Quem for a favor, permaneça sentado, e quem for contra, que se levante. O projeto de lei número 10 de 2025 está aprovado. O projeto de lei número 11, que trata da autorização de abertura de crédito adicional especial, encontra-se em segunda discussão. O projeto de lei número 11 de 2025 encontra-se em segunda votação. Quem for a favor, permaneça sentado, e quem for contra, que se levante. O projeto de lei número 11 de 2025 está aprovado. Não havendo mais nada a se tratar, uma boa noite a todos. A sessão está encerrada.